Olá, gente, boa noite. Então, eu tô chegando primeiro, daqui a pouco eu vou chamar os convidados para a nossa live sobre as lutas indígenas aqui no Rio Grande do Sul, porque, enfim, né, a gente acabou de passar por uma data onde as pessoas geralmente se lembram, né, dos povos originários, dos povos indígenas, e a gente precisa saber que isso não acaba no dia 19 de abril. Isso permanece o tempo todo, o tempo inteiro e todos os dias. Né? A vida deles acabou virando uma luta frequente por conta de toda a questão de invisibilização e todas as questões históricas e sociais que nós temos hoje em dia. Então, eu vi que já tem gente assistindo. Se puder, por favor, sinalizar se está captando direitinho o que eu estou falando, se está dando para me enxergar, se não está atrasando. Eu agradeço a ajuda. Vou chamar o pessoal. Vamos ver, né? Chamei a Kate, chamei o Chunu e estou esperando então eles entrarem. Estou vendo ali a Raquel, a online, o pessoal da Altea, né? Eu acredito que seja a Larissa que tá online assistindo. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline Garcia, sou responsável pela Dalma Vivências Culturais. E hoje a gente está recebendo, né? Vai receber aqui então o Verá Chunu. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Vamos ver, ó, mandei o convite. É só ele aceitar que ele entra junto com a gente. E a Kate Lima, que também já mandei o convite. Estou só esperando eles aceitarem o convite. O Verá aparece... Verá, eu não sei se tu tá me assistindo agora. Eu tô vendo aqui que tu entrou, tá? Já assinei, inclusive. Vai aparecer uma notificação de convite para tu entrar na live. É só tu aceitar. Não sei se tu já fez live pelo Instagram alguma vez. Vou mandar de novo. Ó, mandei. Enquanto isso, dei o convite. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Ó, a Kate entrou, vamos ver. Mandei convite para Kate. Reitoria, Kate conseguiu entrar. Oi! E aí, Kate, tudo bem de novo depois daquele teste? Vou colocar, tô no celular. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo certo. Não, eu também tô no celular. Nem esquenta. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu conseguir realmente chamar o Chunu. Ó, mandei convite para ele de novo. Tá. Vamos rezar para dar certo agora. Uhum. Ó, brilhou. Oi, boa noite. E aí, agora me corrige se eu estiver errada. A gente fala o teu nome, Verá Chunu mesmo? Sim, correto. É isso aí. Tá. Beleza. Não, porque, né, a gente pergunta porque vai que eu tô
falando o nome do cara errado, gente. Pelo amor de Deus, imagina. Deixa eu aumentar o volume aqui para poder ouvir vocês direitinho. Feito. Então, gente, eu chamei vocês para poder conversar um pouco, né, a respeito das lutas indígenas, que a gente sabe que é uma coisa que nunca acaba, né? E também uma sociedade assim que invisibiliza, eu acho, né, os povos originários, né? E aí eu já começo perguntando para vocês: é correto chamar de povos indígenas? Posso responder? Tá. Pode. Na verdade, a denominação povo indígena é correta, tá? O que é pejorativo, até onde eu sei, é índio. O índio. Só que na sociedade é o que o senso comum fala, o índio. Então, o indígena, ele aceita, né, ser chamado de índio, porém, dependendo de quem está falando, isso pode ser pejorativo. Assim como algumas expressões como programa de índio, expressões que são, se a gente pensa bem, são racistas, né? Ou aqui no Rio Grande do Sul, que fala indiada, para alguma coisa chata. Fui fazer uma indiada. Sim. Então, a expressão povo indígena, ela é aceita, tá? Mas indígena, povo originário, o índio é que é pejorativo, mas dependendo de quem está falando, porque muitas vezes, até na academia, né, ou vou citar bastante ele, Ailton Krenak, tem uma fala da Constituinte de 88 que é índio cidadão. Então, dependendo de onde vem, não se torna racista o termo. Entendi. Oi, Verá. Eu fui, né, quando eu estava elaborando, enfim, as coisas para trazer para vocês, tem muito aquela questão, assim, de, poxa, né, Cristóvão Colombo que veio com essa história de chamar de índio, de índio, de índio, porque tinha se enganado que ia para a Índia, e aí, enfim, né, então, que na verdade isso estaria errado, e aí eu queria confirmar, assim. Mas tudo bem, eu vou pedir para vocês se apresentarem, então, né? Porque eu falei brevemente de mim, mas eu também já fui tacando uma pergunta para vocês, então, se vocês puderem falar um pouquinho, né, de vocês, começando pela Kate. Então, deixa o Chunu descansar um pouquinho, porque ele saiu de uma palestra agora, né? Estava falando. Tá certo. Então, meu nome é Kate Lima. Eu sou nascida e criada em Manaus. Cheguei em Porto Alegre no ano de 2002 para 2003, já bem no finalzinho do ano de 2002. Eu sou ticuna, maguta, ou maguta. E essa origem indígena, ela vem por parte do meu pai, né? Minha mãe, ela é cabocla, é branca, né? Misturada, enfim. A gente vai falar sobre isso também, né? Sobre essa questão do que é ser índio, né? E eu tenho lutado, militado pelas questões indígenas, e isso começou desde que eu entrei no meu curso de políticas públicas, ao ver que não há política pública para os indígenas. E também a gente vai abrindo a mente, vai vendo que tem muitas pessoas que são indígenas e não se consideram indígenas. Eu cresci num estado, o norte do país, que ele é predominantemente indígena, e com muita gente dizendo: ah, não, é porque eu tenho um avô japonês. Tipo, esse nacionalismo estrangeiro, né? Essa coisa de querer ser fora do país e não se reconhecer como algo. Ou aqui mesmo em Porto Alegre, que já aconteceu de me chamarem de Japa Girl. Eu virei e falei: gente, eu sou indígena. Né? Então, existe isso também. Mas, enfim, voltando à minha apresentação. Eu estou
nesse momento, trabalhando na Prefeitura de Porto Alegre, né? Sou funcionária pública municipária e sou analista em política pública pela URGS, a primeira indígena formada em políticas públicas. E como trabalhadora da saúde, eu pude perceber que poucos indígenas também acessam a saúde em Porto Alegre, enfim, né? Isso é outra coisa que a gente vai falar também, porque anteontem eu fui numa inauguração de um posto de saúde indígena, foi bem bacana. Caigangue. Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar de mim. É isso. Sou uma trabalhadora indígena, funcionária pública, estudei na faculdade pública e né, trabalhador brasileiro já. A gente que cheguei ainda agora da unidade de saúde que eu trabalho e vim aqui para a live, né, fazer. Eu acho importante, agradeço, Caroline, pelo espaço. Eu acho muito importante esses espaços que a gente possa falar e trazer a cultura, desmistificar muita coisa que acontece e trazer o que é real, o que está acontecendo agora também. Sem camisas, sem partidos, sabe? Trazer o que está acontecendo há 522 anos com os povos indígenas. Sim. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês, gente, porque eu sei que vocês são pessoas que estão sempre correndo, estão sempre ocupados, né? E eu sei que a correria é grande, mas mesmo assim, né, vocês se disponibilizaram a estar aqui agora. E, Chulu, fala um pouco sobre o teu trabalho também, que eu te conheci lutando, assim, tipo, a gente não se falou pessoalmente, mas eu te conheci num ambiente onde havia um espaço também de luta, assim, eu te vi lá e a gente começou a se seguir no Facebook. Mas, fala um pouco de ti. Dá para ouvir bem ali? Eu tô te escutando. Eu tô te escutando. Então, primeiramente, boa noite e agradeço também pelo convite, pelo esse live. Sou naturalmente de Santa Catarina, mas me criei para cá, para o Rio Grande do Sul. Eu me criei no interior, mas agora estou aqui em Porto Alegre também. Eu atualmente trabalho como fotógrafo e cineasta, porque eu vejo muitos, meu parente, todos, né, que sofre muito preconceito e tal, por esse olhar que eu venho fazendo trabalho, como trazer visibilidade para a sociedade, né? Sabe que hoje em dia a gente sofre muito, né? Ainda mais na cidade. Então, eu já estou 6 anos nessa caminhada, com essa luta transparente, acompanhando esse movimento e todos aqueles que lutam pelos direitos, né? Então, sou fotógrafo formado em fotografia, pelos olhar, para defender com minha fotografia a vivência, mostrar a realidade também, porque é importante, porque muitas pessoas não conhecem, às vezes conhecem só pelo livro, né? Então, vim mostrando a realidade com minha fotografia, vídeo, assim. Isso, um pouco sou atualmente fotógrafo indígena. Pois é, né? O quanto é importante isso, esse olhar que tu falou, né? As pessoas terem esse preconceito também, mas a gente tem a consciência de que esse olhar que tu tem é extremamente importante, porque é um olhar que vem de dentro, porque tu sabe do que tu tá falando. É diferente de uma pessoa que não está ali dentro do cotidiano de vocês e ali filmar e fazer um documentário. Ele vai mostrar o que ele achar que é interessante, ele vai mostrar o que idealizar, né? Agora, antes da gente começar, eu estava dando uma olhada, tem esse livro aqui que se chama Gauchismo Líquido. Ele não fala exatamente a respeito dos povos indígenas, mas tem um trecho nele em que a autora
mostra uma pesquisa sobre a pouca referenciação aos Caingangue e aos Guarani, o enaltecimento aos Charrua, né, de que digamos assim, que a população gaúcha teria se originado de uma miscigenação entre europeus e charruas, porque os charruas teriam características que os europeus achavam interessantes. Né? Então, claro, e não chega a ser um enaltecimento também, né? Porque daí ela vem trazendo nessa pesquisa a realidade, né? Dos charruas, que também foram silenciados, viveram escondidos por muito tempo, né? Que acabaram, alguns migrando aqui para Porto Alegre, viveram no Morro da Cruz, num barracão, nos anos 70, não sei, toda uma história, assim. Mas mesmo assim, quando a gente fala em história do Rio Grande do Sul, geralmente se lembra dos charrua, né? Se fala muito nisso. Mas só porque é o que o europeu queria que aparecesse, né? Eles trazem essa idealização, que eu acho que é uma coisa que a gente até conversou no WhatsApp também, né? Essa questão tal, né? O que é bonito nos povos indígenas, e aí é isso que aparece, né? E nem sempre seria o ideal, né? O ideal é saber a coisa como ela é, ou como o Xunu mostra, né? Eu posso te chamar só de Xunu, só de Verá, tem que chamar de Verá Xunu, é os dois nomes, teu nome é composto, é sobrenome, como é que é? Pode chamar só de Verá ou só de Xunu mesmo. Tá, beleza. Kate, tu levantou essa questão das políticas públicas, tá? Eu acho que tem a ver também com a educação, né? Sim. Então, a educação indígena, ela sempre foi, como é que eu vou dizer assim, ela nunca foi, na verdade, prioridade. E dentro das tribos, dentro das comunidades, né, as escolas indígenas, elas são muito raras. Eu não me lembro exatamente em que ano foi feita a primeira escola indígena no Brasil, mas é pela década de 80, tá? Então a gente leva aí um tempão, né, um delay gigante até ter a primeira escola indígena. E era de ensino fundamental, nem chegava a ser ensino médio. Eu li em algum lugar, isso faz algum tempo, não vou dar a data assim agora. Mas a gente pode falar, o que eu dei uma lida aqui, do atual, né? Da Lei 11.645 de 2008, que ela dá a obrigatoriedade do estudo da história dos indígenas e dos afro-brasileiros, né, dos negros nas escolas. E como é que isso é seguido, né? Porque agora no ensino fundamental e médio é obrigatório ter matérias afro-indígenas, sendo que lá na educação superior não é, pela própria lei, não é obrigatório que os professores tenham a formação, não tem formação de professores. Então, se não tem formação de professores que deem a matéria afro-indígena, como é que essa matéria vai ser dada? Então, é como funciona, né? Geralmente as políticas públicas, né? A gente brinca lá na faculdade, cobre a cabeça, descobre os pés. Então, primeiramente, teria que se ter formação de professores, por isso que cada indígena que se forma, que dentro da pedagogia ou dentro das áreas de... Ou pode ser que não, pode ser que se forme em qualquer outra área, mas que traga seu conhecimento, né? Nossa oralidade, para trazer cada vez mais informação, mas é muito importante que tenham professores indígenas, né? E professores formados também na questão afro-indígena dentro dos colégios, para a gente tirar essa questão do dia do índio, né? Com as crianças pintadas e o cocazinho de papel, trazendo aquela mística de que índio é fantasia só naquele dia e fazendo bubu, bubu, bubu e acabou. Isso traz, isso para, eu vou dizer assim, vem da periferia
até a grande burguesia, trazendo uma fantasia de que índio não existe. Eu, como trabalhando dentro da prefeitura, quando eu tive acesso a fazer instrução de higiene nos colégios, eu sempre chegava e dizia que eu era indígena, que o meu nome, embora fosse um nome dado pelo homem branco, eu era de uma origem indígena, e trazendo, sou uma indígena. Ah, tia, tu é indígena? Sou indígena. E eles tocavam, as crianças tocavam em mim, me abraçavam, sabe? Tipo, tem um índio aqui, né? E isso, essa mística, ela tem que acabar. Índio não é fantasia de carnaval, não é fantasia, gente. Por que que é crime colocar uma blackface, se pintar de negro? É crime. Por que que de índio não é? Por que que de colocar aparato de indígena? Se você for indígena e você colocar um aparato indígena, ok, você tá andando como a sua origem. Se você for convidado para fazer parte, por exemplo, de uma escola de samba que vai falar do tema indígena, como acontece também em Parintins, Garantido e Caprichoso, que tem toda uma ideologia indígena, tudo bem. Agora, você colocar a roupa, estou fazendo homenagem, parece que a gente sumiu, a gente morreu, sabe? Assim, índio não é fantasia. Se é crime fazer um blackface, é crime também usar a roupa indígena para ir para o carnaval encher a cara. Tá errado. Sabe? A gente tem que começar do princípio do bom senso. Né? Mas isso a gente aprende lá na escola, porque a professora vem, te pinta e coloca na cabeça e tu acha que tá tudo ok. Então, eu sempre levo para esse lado assim, sabe? E então, a gente tem que ver como é que acontece essa política pública no sentido, que estou na área, dessa obrigatoriedade de ter formação de professores. Precisamos de formação de professores para dentro das escolas. Né? E falando nisso, assim, eu não sei o que o Verá pensa sobre isso. Se vocês deixarem, eu vou ficar falando. Tá. Não, mas é isso, como ela falou, é tudo isso. Por esse motivo também hoje eu vim acompanhar um parente que é da cidade, né, fazendo palestra. É que muitas pessoas fazem fantasia, né? Faz um pinturinha, tipo cocar. Parece que só indígena existe só no livro, então a escola homenagem muito só com a pinturinha, ou, tipo, como ela falou, né? Mas eu vim olhando muito essas coisas também, por isso sempre eu convido as pessoas que eu conheço, ou pessoalmente ou não, para chamar as pessoas indígenas mesmo para falar sobre essas coisas, né? Isso aí. Gente, quem estiver assistindo, quiser mandar comentário, pergunta, tá? Pode digitar aí que a gente vai acompanhando, tá? Pode mandar comentários e perguntas e tal. Eu acho que dentro dessa fala que a gente começou, assim, peraí que tem aqui um comentário da Querechu. Acho que é assim que fala, tá? Uhum. Existem muitos professores indígenas formados. A política já está criada, é só abrir espaço das escolas de fora para eles. Eu concordo. Eu acho que tem a questão dos professores, porque assim, aí a gente pode falar de ações afirmativas, porque existem ações afirmativas para negros, para concurso público estadual e municipal, para professores e para outros cargos. Por que que não existe para indígena? Então, a gente poderia ter mais professores indígenas entrando no serviço público. Eu estou falando da questão de escola pública também, para dar acesso, né, aos meus parentes entrarem nas escolas, né? Isso também tem que ser criados cargos
de professores indígenas, tem toda uma política a ser criada para entrar o indígena dentro de uma escola, começando pelas ações afirmativas, né? Eu sou funcionária pública, eu não entrei por cota, eu entrei na URGS, eu não entrei por cota também, mas isso não me faz melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém, não é meritocrático, ela conseguiu, porque não é isso. Eu acredito que, tanto que o meu trabalho de conclusão foi sobre ação afirmativa, indígenas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quantos entram, quantos se formam. E é importante, sim, dar esse espaço e esse acesso, essa assistência e permanência para que a gente possa ampliar o estudo afro-indígena dentro das escolas. Sim, é muito necessário e é necessário, como a gente está falando já desde o início, falar da realidade, né? Como vocês acabaram de dizer, poxa, parece às vezes que só existem livros, né? Eu trabalho mais com a questão da cultura dos povos ciganos e a gente fica apavorado, assim, como as pessoas acham que os ciganos não existem mais. E na verdade, existem, óbvio, estão aqui entre a gente, né? Enfim, né? É uma questão étnica. É uma etnia, assim como vocês também são uma etnia, né? E assim, dentro da fala de vocês, né, tem duas perguntas. Eu abro uma caixinha, né, que nem eu comentei com vocês durante a semana, eu abro uma caixinha para as pessoas mandarem perguntas. E aí, vocês acabaram meio que já respondendo, assim. A Márcia Arruda, ela perguntou, aliás, essa eu vou deixar para depois, mas a Ana Aziza, tá, me corrigindo, a Ana Aziza perguntou o seguinte: é verdade que o povo indígena se incomoda com as fantasias de carnaval, fazendo menção a eles? Foi uma coisa que tu comentou. Então, é muito, eu acho que é muito delicado, assim, e às vezes eu fico, cara, agora me deu um desespero, porque eu me lembrei da Priscila Fantin fazendo uma índia na novela Alma Gêmea. Sabe? Tipo, gente, não é possível, não tem nenhum ator indígena. Sim, é que nem colocarem os negros só como empregados ou como escravos. Poxa vida! Né? Eu não me lembro, fora a Chica da Silva, que era uma grande dama, colocarem uma pessoa negra como a principal da novela, a super burguesa. Sim. Não lembro. Não, a gente até entende, né? Quando tu tá falando lá do século XVIII, XIX, tu até entende, né? Representar, porque infelizmente era a realidade da época, mas hoje em dia, né? Hoje em dia, pois brincar, ainda continuar e persistir, na verdade, talhar, como diria na minha terra, talhar um modelo, tem que ser assim. Né? A senzala, como já picharam na URGS, né? Negro na senzala, índio na tribo, picharam lá isso. Né? Então, é querer ainda moldar Sim. Como deve ser a sociedade. Bom, essa semana me perguntaram por que 19 de abril. Estavam ouvindo aquela música do Jorge Benjor, Todo Dia Era Dia de Índio, né? Aquela música bem interessante. E também da Baby do Brasil, né? E perguntaram para mim, tá, Kate, mas por que 19 de abril? E eu falei, bom, gente, como sempre, né? Quem fez essa data não foi nenhum indígena, foram brancos. Né? Como sempre, isso tudo moldado por eles. Essa data é comemorativa, né? Não sei, em consequência de delegados. Fizeram um congresso, houve um congresso onde o Chile, o México, países latino-americanos se reuniram.
um congresso para discutir a política indigenista, né? Um congresso interamericano. E desse congresso que foi feito esse esforço, né, de reunir a parte sul-americana do México para baixo para discutir política pública no âmbito dos indígenas, dos nativos, enfim, os povos originários, eles colocaram a própria data, 19 de abril de 1940, como o Dia dos Indígenas, né? Essa data dos povos originários, certo? E então isso foi entrando na agenda de todos os estados sul-americanos como a data comemorativa, né, em referência para que se faça a discussão sobre os povos originários. É um dia de luta, é um dia de lembrar a luta dos povos originários desde muito tempo em cada país, né? Colômbia, Venezuela, tem bastante venezuelano aqui, refugiado aqui no Rio Grande do Sul, são indígenas. Então, existe indígena em vários territórios e é para lembrar essa luta indígena que se tem o 19 de abril. A gente também tem uma outra data, que é 9 de agosto. 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Também foi de um encontro de organizações sociais e movimentos sociais que fizeram na Bolívia. Também é uma outra data. Também tem uma outra data, que é 5 de setembro, que é o Dia da Mulher Indígena. Também, Dia Internacional da Mulher Indígena. Também, todas essas datas, ela tem a motivação de se discutir a luta indígena no mundo, né? Porque, na verdade, o indígena ele não está descolado da terra, do mundo, das suas origens, da mãe terra, como a gente chama. Esse descolamento, ele separa, que é o que o capitalismo faz, né? Que é aqueles arranha-céus, é avião, é um mundo de fantasia tão grande, dinheiro, enfim, e a gente tem que se encher de remédio para viver feliz, enquanto eu sempre lembro dos ribeirinhos lá do Amazonas, que tem o seu peixe, sua farinha, sua macaxeira, seu rio, e tá tudo bem, não tem nada de errado. Então, é o modo de vida que está sendo combatido, né, pelas pessoas que dizem, não, mas isso aqui não pode, o cara tá plantando macaxeira só para ele, né? Ele tem que produzir para vender, para nananã. Calma aí, o cara ele tá passando fome, ele tá na linha da pobreza, ele tá passando mal, ele tem a casa dele, ele tá bem, sabe? Claro que há de se ter políticas públicas de investimento também para a questão da miséria que acontece com muitos grupos indígenas, né? Índio não é só artesão, ele pode ser médico, ele pode ser professor, ele pode ser um analista de política pública, ele pode ser um fotógrafo, ele pode ser quem ele quiser. Ele não precisa estar só, né, ligado exatamente à terra. Mas mas se ele quiser também, tá lá na tribo ligado à terra, também tá certo. Sim. Né? Porque esse desenvolvimento, como é que chama? Desenvolvimento sustentável, a gente está sustentando o quê? Sabe? O que a gente está sustentando? A nossa destruição? A gente está sustentando a nossa destruição. Então, para o indígena, sabe, Caroline, é muito bom esse espaço assim, que tu tá dando. Eu observei que teve bastante live do ano passado para cá, da pandemia, né, com questões indígenas, e eu fiquei me perguntando por que os indígenas agora têm voz, né? E eu cheguei à conclusão de como a gente vem na resistência há mais de 500 anos aí, resistindo para existir, né? E a gente não tem medo do Covid, a gente não tem medo de morrer, porque a morte sempre esteve muito perto da gente.
Então, a sabedoria de indígenas como Ailton Krenak, Davi Kopenawa, são muito fortes para poder dar esperança, a política da esperança, né? Para poder dar esperança para as pessoas dizerem, cara, esse pessoal resiste, esse pessoal existe há 500 anos sendo atacado. Não vai ser uma gripe. Índio já morreu de gripe, índio já morreu de catapora. E a gente sabe como é que foi a história, né? Quando os católicos chegavam com as roupas contaminadas. Por exemplo, lá em uma região do Amazonas, ali em Presidente Figueiredo, existe o rio Urubu. Mas por que o nome é rio Urubu? Porque os jesuítas chegaram com roupas contaminadas de catapora, jogaram, deram essas roupas para os indígenas que morreram de catapora na beira do rio e encheu de urubu. E o nome é Rio Urubu. E eles tomaram conta da terra. Então, a gente já vem sobrevivendo a ataques há muito tempo. E nesse momento, a gente já tem um ataque muito forte contra o povo Yanomami, né? Meninas, crianças, mais de 20 meninas entre 5 e 10 anos morreram semana passada estupradas. E também as mulheres estão sendo estupradas por comida. Eles estão morrendo de fome. Eles estão morrendo de fome. E então eles pedem, a comida chega, é interceptada pelos garimpeiros e os garimpeiros trocam comida por sexo. É isso que está acontecendo. E os nossos guerreiros não estão conseguindo. E a gente não tem. A FUNAI foi desmontada e a gente não está tendo perna para poder ver. A gente está a olhos vistos vendo a dizimação dos Yanomami. Agora, nesse momento que a gente está aqui conversando, está acontecendo isso no país. É muito triste. E a gente não sabe nem o que fazer, né? Desculpe, Verato, ia falar, te interrompi. Verá, ia falar alguma coisa? Eu acho que ele está ajeitando o celular. Então, eu até ia confirmar com ele, eu não sei, eu acho que ele, não sei se ele conhece o pessoal da aldeia da Estiva, lá em Viamão. Vê se ali onde eu atrás tem. Eu acho que tem. Faz anos que isso aconteceu, assim, eu me lembro de uma criança morrer porque demorou a ambulância para chegar. E se a gente for parar para pensar, a Estiva não é um lugar tão afastado assim. É afastado, mas não é tão afastado assim. Claro, Viamão é uma cidade imensa, né? Eu morava lá, é uma cidade imensa e tem um hospital só. E eu me lembro que nessa época não tinha nenhum posto de saúde próximo à aldeia deles, né? A comunidade deles ali. Mas eu posso te dar uma boa notícia. Ai, por favor! Dia 20 de abril foi inaugurado o posto indígena na Parada 25 da Lomba do Pinheiro. Eu fui na inauguração. Estratégia de saúde da família, a comunidade Caigangue e Crechou, e foi inaugurado até com consultório odontológico. Que coisa boa. E perto do pessoal do Cantagalo, no caso, né? E dentro da comunidade, dentro da comunidade, a prefeitura inaugurou né, com a equipe toda da estratégia de saúde da família. Eu fui na inauguração e falei, além de falar com os meus parentes como a Cuti, Cirlei, também conheci a Alice, que é a médica, o dentista, também já conheci a enfermeira, já conheci toda a equipe, muito bacana, bem integrados, e é um ganho, né? Eu não sei te precisar quantos tem na comunidade, mas mesmo assim é muito importante, melhora a qualidade de vida. A prefeitura também vai reformar a escola
que tem lá. Então, melhora a qualidade de vida, o acesso às políticas públicas, né? E a cidadania. Foi inaugurada. Uma boa notícia, foi agora dia 20. Né? E essa questão dos Yanomami, tá? Voltando, né? Claro, né, um parênteses para uma boa notícia, mas a gente pensa assim, o que se teria? Existe alguma coisa efetiva que se dê para ajudar? Por favor. Eles estão interceptando esses mantimentos, esse alimento que está chegando para eles, enfim. E isso deixa a gente um pouco inquieto, né? Tu saber de uma coisa dessas e tu não saber como é que tu pode ajudar, se existe alguma forma de ajudar. Infelizmente, esse governo, ele deu muitos passos para trás na questão indígena e quilombola. Mas ele não foi muito diferente do que qualquer outro branco no poder fez, porque a gente, como falei, são 522 anos de luta, né, para estar vivo. E nós somos invisibilizados de muitas maneiras. Eduardo Galeano já dizia no Veias Abertas da América Latina que os indígenas, eles, para não serem escravizados, eles se iam até o cartório, trocavam o sobrenome, por exemplo, se fosse, sei lá, Joana, não sei, Tupinambá, ela trocava o nome por Joana da Silva, ou Joana já é um nome português, já colocava-se o nome, né, Joana, né, tirava o nome Jurema e colocava já um nome português, porque aí o branco via que tinha nome de caboclo, não escravizava mais, ia escravizar o índio. Né? Então, isso criou muito invisibilidade. Desde lá vem sendo invisibilizado. O índio sempre foi visto como selvagem. Então, tem muita gente que não se identifica como indígena. Fala, eu sou descendente de índio. Eu acho isso péssimo, porque isso te apaga. E aí eu fico me perguntando, tá. Então, eu, por exemplo, eu nasci na cidade, sou nascida e criada na cidade. O meu pai é indígena, eu sou indígena. Aí eu fico pensando, o filho de um negro que ele não nasceu na África, ok? Ele nasceu aqui no Brasil. E ele nasceu aqui enquanto negro. Ele não é descendente de negro. Ninguém chega, eu sou descendente de negro. Não, eu sou negro. Então, por que o negro ele assume a negritude dele com poder e a gente não assume nada? Eu sou índio, eu sou indígena com poder também. Falta essa compreensão de que o índio não é atrasado, de que o índio não é... O Estado brasileiro colocou o índio como tutelado. Não, que o índio... só porque, na verdade, apagaram as nossas línguas, apagaram a nossa cultura. Então, coloca o índio como um selvagem. Então, a gente tem que ter orgulho de ser indígena. E falar, eu sou indígena, minha avó, meu pai, meu tio, minha tia. E isso não está errado. Né? Eu sou indígena, sim, eu não sou descendente indígena. Sabe? Existe descendente, sabe? Sim, existe. Quem tem lá sua tataravó já misturou com cigana, já misturou... Ok, mas, poxa, meu pai aí, eu sou índia, então. Sabe? Isso é muito próximo. É direto. Assim, foram passadas para mim informações por oralidade, pela minha avó, pelo meu tio, pelo meu pai, que hoje eu fico pensando, poxa, por que eu não anotei essas histórias? Só tá tudo na minha cabeça. Sabe? Eu vou começar a escrever para passar para outras pessoas as lendas, os contos, as rezas, os remédios,
sabe? Aquela coisa assim, eu sou indígena, eu resisto, eu existo e eu não sou fantasia. Né? O Léo Gomes, ele escreveu aqui, ó, o Dia do Índio é uma ficção, uma ideia folclórica e preconceituosa. Por isso, quase sempre as comemorações desta data são feitas nas... As comemorações desta data feitas nas escolas reproduzem o estereótipo. Eu disse que eu ia ler os comentários e aqui, ó, as pessoas foram entrando e aí, tipo assim, ó, eu me perdi. Aí aqui, ó, tem uma falando certíssimo, são pejorativos. Acho que... E agora, gente? Tem uma pessoa aqui que é a Jossa. Os nomes no Instagram ficam meio estranhos, né? Aí tá Murá, ou acho que é Murá, se fala. Tá? Enfim. Pronto, gente. Cumpri meu compromisso, li os comentários, me desculpem, me passei. Enfim. Mas, cara, agora tu falando isso, assim, eu fiquei aqui pensando, né, tipo, raciocinando. A minha família, ela tem descendência mexicana, ela tem origem mexicana. E aí a minha bisavó, a gente via, assim, nitidamente os traços dos índios de lá, né, dos indígenas. Vou me corrigir agora, dos indígenas de lá. E, então, né, a gente já pode afirmar, então, que eu sou descendente de indígena, né? Não Sim. seria porque ela é minha bisavó. Então, né? Tá, umas gerações, né? A gente já vai pensando assim. Mas realmente, quando... E aí vem essa questão da idealização, assim, só abrindo um parênteses, né? Ontem mesmo, eu fiz guacamole em casa e aí eu fico pensando assim, as pessoas, elas idealizam também até isso, gente, até a culinária, né, dos povos, as pessoas idealizam, assim. O guacamole tem que ter não sei o que, não sei o que, não sei o que no ingrediente. Gente, o guacamole é apenas um molho de abacate. Às vezes é feito com resto de tempero. Então, tipo, né, e aí tu vai lá e paga caríssimo para comer num restaurante. Enfim, mas tudo bem, também não vamos entrar nesse mérito, né? Uma coisa que eu ia perguntar pro Verá, assim, que documenta, né, a situação, assim, dos povos indígenas. Tu é Guarani, né? Tu é do... Guarani. Tu é Guarani. Bueno, o que eu ia te perguntar é o seguinte, tu tem trabalhado bastante com essa questão dos territórios? Da territorialidade? Não, agora estou começando ainda a acompanhar o mais velho, como era a lutas, né? Mas agora estou fazendo 6 anos de caminhada ainda, estou começando estudando, tipo, o mais velho, e conhecendo a história para passar por geração a gerações. Uhum. Porque uma coisa que me deixa um pouco inquieta é esse negócio de marco temporal. Que raio é o tal do marco temporal? Então, eu posso responder, eu não sei se o Verá quer responder também. Pode responder. Posso responder? Gente, eu sou faladeira, gente. O marco temporal. O marco temporal é o projeto de lei 490, né? E, na prática, ele retira a terra dos indígenas e passa essa terra para os ruralistas. Mas como é que isso acontece? É pegar a galinha e dar para a raposa. E como é que isso acontece? É cigarro ainda? As terras que são demarcadas até no ano de 1988, elas são de direito por lei aos indígenas. E a partir de 1988 em diante, as comunidades indígenas que morarem numa região, né, e não provarem que foi até o ano de 88, elas têm, assim, não foi demarcado até o ano de 88, elas correm o risco de perder aquela terra.
né? Se o homem branco chegar lá e quer essa terra, mas eu não tenho documento até 1988. Então, e aí a gente pensa que existem muitas tribos, muitas comunidades que são nômades. Então, com certeza, elas não vão ter essa documentação. Comunidades foram retiradas do seu território pelo avanço das cidades. Então, elas já não estão no território original, né? Já estão em outro território, depois da Constituição, né? E como aconteceu em Presidente Figueiredo, lá no Amazonas, os Vaimiri e a Troari foram retirados da região e foram passados para Roraima, se eu não me engano, para lá. Então, o próprio governo brasileiro, na ditadura militar também, integrar para não entregar, né? Foram entrando nas comunidades indígenas, matando, dizimando. Nunca se matou tanto indígena como na ditadura militar, e isso está na Comissão da Verdade, né? Então, muitas tribos fugiram de seus territórios por muito tempo, né? E não tem como provar documentado que pertencia a tal região. Então, é um crime contra os indígenas, uma lei que venha tão simplesmente dizendo, não, mas é até 88, não é de 88, então não é mais. Que isso? Sabe? É absurdo demais. É muito rasa a discussão. E a gente vem lutando contra a PL 490, inclusive no acampamento Terra Livre agora, né? Foi um dos debates esse projeto de lei que ganhou muita força, né, pela bancada ruralista, a bancada do boi, a bancada da bala. Então, a gente tem que combater, fazer com que as pessoas cada vez mais entendam o que é isso, porque a gente vem com a faixinha assim nos atos, né? PL 490, a pessoa pensa, mas o que diabo é isso? As pessoas entendam que os territórios indígenas não estão sendo demarcados, a gente está correndo o risco de perder, e a gente já vai ficar numa miséria pior. Tem muita gente que fala assim, né? Falando em território indígena, mas por que esse indígena está aqui? Isso me faz lembrar de 2015 ou 2016, aí eu ainda na academia, eu ainda na universidade, um pessoal, vou falar mesmo, o pessoal da engenharia da URGS bateu no caigangue e fez essa pergunta: o que esse índio está fazendo aqui? Como assim? Sabe? Sim, ele tomou uma surra, não vou falar o nome da pessoa, mas por puro racismo, e a universidade tentou fazer alguma coisa, a vítima ficou muito constrangida, e não deu em nada, e essas pessoas que cometeram essa violência hoje são formados engenheiros, e o rapaz que foi a vítima saiu da universidade. Então, então, realmente, isso aconteceu. Então, essa pergunta fica: o que esse índio está fazendo aqui? Então, né? Porque ele já é dizimado do seu próprio território, né? Imagina na cidade. Eu sou uma indígena em contexto urbano. O Verá também é um indígena em contexto urbano. É muito difícil pra gente, né? As pessoas olham pra gente com diferença. Com outro olhar. O que vocês acham que seria? Só antes de eu perguntar aqui, eu acho que é Josafá. Ótima sua definição sobre descendente de índios. Eu moro em Sampa e sou do Amazonas. Sou Murá. É Murá mesmo que fala? É isso? Gente, assim, para vocês, o que vocês acham que seria mais apropriado, mais benéfico, né? Integrar os indígenas dentro do contexto urbano e viver todo mundo junto e fazer essa política de integração, ou manter reservas? Pode ser meio polêmico perguntar um troço desse, mas acho que também, né, é interessante se falar sobre isso, porque a gente sabe que nós temos políticas
de integração, de inclusão social, né? Mas como é que isso funciona? Porque para mim, pelo menos, parece que a gente vive num país de leis incompletas, né? A gente tem a lei, ela não tem manutenção, ela não tem fiscalização, ela não tem nada, ela existe ali para bonito, né? Tá lá escrita e ninguém faz nada. Mas vocês, né, se colocando nesse lugar, que nem tu acabou de dizer, poxa, nós estamos dentro de um contexto urbano e nós somos olhados de uma maneira diferente, nós somos olhados com preconceito. E são, a gente sabe que são, né? Só que daí, se vocês estiverem numa reserva, aí existe essa briga pelo território da reserva, ou são invisibilizados, passam a existir fora daquele contexto social de uma, entre aspas, maioria. Como é que a gente pode ver isso? Assim? O que seria mais adequado, assim, na visão de vocês, isso, que vivem isso todos os dias? O Verá trabalha com território, né? Eu acho que... Sim, o trabalho com o território seria as duas coisas, né? Da cidade, poder ser respeitado, ter conhecimento, conhecer, né? Porque é direito de todos nós. Eu acho que a gente pode trabalhar com o indígena no contexto urbano, não retirando a cultura, o modo de viver, né? Integrando. Na verdade, me fizeram uma pergunta essa semana, bem assim, a pessoa percebeu que eu sou de esquerda e falou assim: você, como de esquerda, a esquerda acha que o índio tem que vir para a cidade, tem que se integrar, a esquerda acha isso. E eu falei assim: não é a esquerda que acha isso, gente. O indígena, na verdade, esse território da cidade pertencia ao indígena. A gente foi afastado da nossa terra. Então, nada mais justo do que a gente voltar à nossa terra trazendo o que vocês esqueceram. Vocês esqueceram da mãe terra, vocês esqueceram da mãe de vocês vão lembrar da mãe terra? Então, esqueceram das raízes, esqueceram das hortas, esqueceram dos chás, esqueceram das danças, esqueceram, sabe, de uma vida simples, né? É uma vida pesada que se leva, né? O rapaz escreveu: Deus celebra suas tradições, exatamente, trazendo as tradições indígenas também, como tem uma tradição indígena muito forte aqui no sul, que é o chimarrão, né? A tradição do chimarrão, que é muito boa, inclusive, eu gosto. E então, eu respondi para essa pessoa: não, a gente, na verdade, a gente não quer se afastar das nossas tradições, bem colocou o Josafá. A gente quer trazer as tradições, né, para tornar a vida mais leve, para tornar os nossos conhecimentos também podem ser validados, né? Tem muitos postos de saúde que tem, eu que sou da área da saúde, que tem hortas para que as pessoas trabalhem com hortaliças, chás, alimentação. E isso vem de uma origem indígena, né? De uma origem, né? De um conhecimento, né? Indígena, conhecimento tradicional. E então eu acho que nesse sentido a gente pode sim estar no território, estudar numa universidade, se formar, voltar para o seu território e ficar no seu território. Então, como a gente pode sair do território e ir para uma cidade grande também? Isso não te desfaz, não te afasta da tua cultura. E a pessoa tem que ter cabeça para não se afastar da cultura também, né? Que eu critiquei do nacionalismo estrangeiro, né?
ficar cultuando muito o que é de fora e esqueceu, né, do que é, não só do indígena, também do negro, do cigano, que são naturais, né, da cultura. Você tinha comentado sobre aquele processo que a pessoa perdeu porque era cigana, né? Então, realmente, assim, a gente não pode chegar a ser invisibilizado dessa forma. A gente já é invisível, né? Ser invisibilizado dessa forma. Sim, enquanto no contexto urbano, eu acredito em políticas públicas e trabalharei para isso, querendo se eleger a louca. Que os indígenas tenham mais acesso à educação, saúde, segurança. A gente precisa trazer essa visão. E eu tenho uma curiosidade, Vera, tu faz, agora conversando com o parente, Vera, tu faz exposição também? Onde que ficam as tuas exposições? Na verdade, não faço. Do meu amigo Xadalu que tem exposição ali no Museu da Arte. Eu só participei com eles às vezes. Sim, a gente pode conversar mais para fazer umas exposições, assim, eu tenho umas ideias. Uhum. Agora eu junto. Me falaram isso também. Para trazer mais visibilidade, né, do rosto indígena, porque o meu rosto ticuna é diferente do rosto caigangue, que é diferente do rosto guarani, que é diferente do rosto tupinambá, que é enfim, nós somos diferentes, né? E eu olhando para ele, eu pensei assim, poxa, é diferente, ele é diferente de mim, ele é mais moreno do que eu acharia interessante acho interessante ter uma exposição mostrando rostos, né, de cada etnia. Isso ia ser muito legal. Isso é importante. E gente, assim, ó, agora dos rostos, né? Eu fiz um desabafo essa semana, eu tive um faniquito, tipo, cara, meu filho tinha 9, 10 anos na época, hoje ele tem 18, enfim. Então, para ver como a coisa não vem de hoje, assim. O dia em que a professora pediu um trabalho e disse assim, eu quero que tu ajude teu filho a pesquisar sobre índios. E ali começou o meu desespero, né? Porque a gente sabe que existem vários povos indígenas, que existem, né? Enfim, são pessoas diferentes, territórios diferentes, hábitos diferentes e não sei o quê, e tal. E aí vem toda aquela história de que eu levei, né? Tipo, eu menti que meu filho fez o trabalho, foi a única vez na vida que eu fiz isso, que eu fiz o trabalho pelo meu filho, só para fazer aquela bendita daquela professora entender que se ela quer que os alunos dela pesquisem a respeito de uma coisa, ela tem que dar um direcionamento para essa merda. Então, é verdade. Cara, eu acredito que a partir do momento que tu chega dentro de uma sala de aula, e aí a gente vai para a pergunta que a Márcia Arruda fez lá na caixinha, né? Como não estereotipar o Dia do Índio para as crianças em fase escolar? Falando a verdade. Sim. Já começa. Se tu vai botar todo mundo dentro de uma caixinha, inclusive os indígenas, né? Tu tá mantendo esse estereótipo, tu tá mantendo tudo dentro do mesmo lugar. E aí eu contei essa história justamente para provocar as pessoas a interagirem com a gente hoje, e teve uma professora, né, que veio dizer assim, ai, que coisa, foi irônica comigo, né, estou espantada com a didática dessa mãe. A professora só queria a visão da criança e não a pesquisa antropológica dela na sala de aula. Só que ela esqueceu que eu também sou professora e que eu sou especialista em cultura. Então, gente, se alguém é professor que está assistindo isso aqui, pelo amor dos deuses, tá?
quando vocês forem falar a respeito de povos dentro de sala de aula, falem verdades, mesmo que sejam crianças, adequem a visão deles. Claro, vocês não precisam dizer, né? Não precisam falar de estupro, não precisam falar de sangue, não precisam, né? Pode-se falar de violência, alguma coisa, enfim, né? Adequar a linguagem, mas falem a verdade, não coloquem as coisas dentro de caixinha. Porque são pessoas, são seres humanos, eles não estão dentro de caixinhas. Então, se quer uma pesquisa a respeito dos povos indígenas, sei lá, cara, faz as crianças, sorteia entre as crianças. Ó, vocês vão falar sobre os Caingangue, vocês vão falar sobre os Guarani, vocês vão falar sobre os Ticuna, vocês vão falar sobre os Tupinambá, para entender essa diversidade. Eu acho que já é um passo para entender isso. Né? Não sei. Sim, mas é uma. É que a gente até como o próprio Estado brasileiro invisibiliza o indígena, né? E como eu te falei, tem a Lei 11.000, né, sobre a questão afro-indígena dentro da sala de aula, mas não tem formação de professores. Os professores também, muitos deles não têm domínio, eles têm que fazer a pesquisa, eles têm que ver como é que vai fazer, se virar para né, dar essa aula, se quiser dar essa aula. Mas claro que tem gente que faz direito e belíssimamente demonstra, né? Mas, por exemplo, o conceito do povo indígena, né, ele foi definido, como tu tinha perguntado lá, agora eu lembrei, o conceito do povo indígena, ele foi uma coisa que me chocou bastante até ultimamente. O conceito povo indígena, ele é da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, em 89, ele foi definido, povo indígena. Mas aqui no Brasil, o conceito povo indígena, aí tu perguntou, povo indígena tá errado? Não, tá certo, ele foi uma convenção da Organização Internacional do Trabalho. Mas o governo atual, né, que ganhou em 2018, ele revogou essa lei do conceito do povo indígena, né? Ele retirou da Organização Internacional do Trabalho, mostrando a fragilidade, né, dos povos e mostrando a relação turbulenta que nós, indivíduos indígenas, a gente tem diante do Estado, né? A gente sofre o efeito da invisibilidade, da falta de compreensão cultural, política, social, econômica, e políticas que poderiam ser criadas para proteção e bem-estar da gente vão se perdendo com essas atitudes dos governos, né? Com esse desmonte de estrutura, né? A gente ganha aqui e perde lá. Né? Tomara que os próximos governos possam trazer de volta o conceito povo indígena. Né? Assegurar. Eu sei que no meio dessa conversa, assim, né, essa professora, no caso, que falou isso, né, eu ainda disse assim, realmente, a professora queria só a visão da criança e manter todo mundo no mesmo lugar. Manter todo mundo no mesmo lugar. Sendo que o que a gente tem que fazer é avançar. Né? E eu não sei, assim, eu acho isso muito inquietante. Uma coisa que me inquieta. O que seria para ela correto, né? Não sei, não sei, talvez. Agora eu que fiquei pensando nota 10. Talvez seja a criança que está lá cantando a música dos índiozinhos, idealizando o índiozinho. A música da Xuxa. Isso, a música. Ah, fantástico. Fantástico. Xuxa. E, gente, realmente assim, o que me inquieta também é a questão de não aceitar a cultura do outro, mas por diferente que seja, né? A gente entende que cada povo tem uma necessidade, cada povo tem um perfil, cada povo tem, enfim, tem o seu contexto, né?
E é aí que essa sociedade se organiza, que essa sociedade toma as suas decisões, né, as suas leis, enfim, as suas organizações. E ainda assim, né, e isso a gente vê muito nesse pensamento europeu de conquista territorial, de chegar num lugar e achar que aquelas pessoas têm que se enquadrar no pensamento europeu, senão elas merecem morrer, senão elas merecem ser perseguidas, senão elas, né? E aí que vem toda aquela história de catequização e não sei o quê, do caralho a quatro e tal. Cara, na verdade, parece assim que a gente está chovendo no molhado, só que se a gente for parar para pensar que em sala de aula isso ainda está sendo tratado dessa forma, em pleno 2022, gente, eu vi nesta semana uma pessoa exibindo, né, muito contente a foto de uma familiar pequenininha que na creche colocaram um cocar de papel na criança, sabe? E gente, eu tive vontade de pegar aquele copão, não vou dizer o que eu tive vontade de fazer com o cocar, deixa assim, né? Que pode ser que crianças assistam isso aqui depois. Eu já falei 2 palavrões, já passei do meu limite. Né? Bom, enfim, eu acho que a gente pode ir para as nossas considerações finais, porque afinal de contas também tem que deixar as pessoas descansar, né? Se a gente ficar aqui falando, vai saber, eu acho que a gente pode marcar outras vezes para falar sobre... Pode marcar outras, sim. Né? Porque, como eu disse, eu acho que não é uma coisa para se conversar só no dia 19. Eu espero que vocês conversem entre vocês e façam uma exposição legal e a gente cobre. Né? Então, combinado, Verá, combinado. Por favor. Vamos fazer. Vamos fazer. Por favor, eu ajudo. Então, perturbando vocês. Eu acho que é bem interessante assim, trazer essa cultura, esse olhar à tona. Né? Sim. Eu não sei se vocês têm considerações finais aí para falar a respeito. Então, a gente vive ainda numa sociedade europeia, eurocêntrica, racista, e nós estamos resistindo bravamente. Por isso que é muito importante, Carol, esse espaço para que a gente possa trazer as nossas informações, mostrar que índio é cidadão, como disse o Ailton Krenak lá na Constituinte de 88. Procurem no YouTube Índio Cidadão, é muito bacana. E nós estamos aí para pintar a selva de pedra de urucum e genipapo. Por favor. São minhas considerações. Precisamos falar sobre nós. E nós estamos falando através de espaços, né? Por meio de espaços como tu deixas para gente, para nós, para mim. Eu te agradeço. Muito obrigada, Carolina. Eu que agradeço, gente. E aí, Chunu? Então, desde a invasão a gente sofre esse preconceito, violência até hoje continua, né? Por esse motivo que a gente tem esses jovens, estudante, professor, tem que ter mais entrada na universidade para representar, né? Então é super importante isso, porque muito não conhece por que são os indígenas, quem é indígena, né? Na verdade, nós somos daqui, já é daqui. Há mais de 5.000 anos a gente já vem apresentando, né? E agradeço você também pelo espaço que você deram para a gente falar, mostrar que a gente existe e resistindo a essas batalhas, luta todas, né? É isso aí. Gente, muitíssimo obrigado. Muitíssimo mesmo, muito obrigada. Realmente, eu acho que não dá para parar. Né? Eu corro muito, assim, eu tenho uma rotina também que é terrível, mas eu acho que a gente pode dar esse suporte também. Então, quando vocês precisarem também de um espaço presencial, tem aqui, né? Vamos reunir gente, conversar, fazer alguma coisa e ver como é que a gente pode ajudar, né? Como é que a gente pode trazer isso à tona, trazer essa visibilidade maior
Porque a gente tem que entender que não é mito, não são fantasmas, não é nenhum povo que desapareceu, não são descendentes, são indígenas, embora haja descendentes, né? E isso é muito importante, isso é muito importante, tá? Às vezes a gente vê uma pessoa, principalmente aqui no centro de Porto Alegre, a gente vê muito indígenas que são, sim, marginalizados, muitos estão ali mostrando o seu trabalho, e mesmo assim continuam sendo marginalizados, tá? O que eles fazem é arte, né? Alguns, né, que trabalham ali, que levam artesanato, enfim, né? As pessoas olham assim, ai, coitadinhos, estão ali fazendo o que eles conseguem fazer. Gente, são artesãos. Nós somos limitados, né? Eu sou artesã também, né? Eu faço outras coisas, mas também trabalho com artesanato. Por que o meu artesanato é respeitado e o do indígena, né, que está ali na Rua da Praia vendendo, não é? Ele é um artesão. Então, é isso que a gente tem que entender. Tá? Então, muito obrigada. Eu acho que essa conversa não dá para parar por aqui. E até a próxima, então. Aí depois a gente continua lá no WhatsApp e combina essa exposição. Tá bom? Obrigada, Carol. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Verá. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.